Helene Bertha Amalie Leni Riefenstahl foi uma cineasta alemã da era nazista, além de fotógrafa e mergulhadora. Falar sobre Leni é falar talvez de uma mulher do século XXI vivendo o início do século XX. Suas obras mais famosas são os filmes de propaganda que ela realizou para o Partido Nazista Alemão. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut, und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Nascida em 1902, Leni Riefenstahl cresceu na Alemanha. Quando jovem, descobriu ser uma nadadora talentosa e interessada em dança, chegando a se apresentar através da Europa contra a vontade de seu pai. Uma mulher muito dinâmica, muito determinada, tanto que no momento que ela decide fazer dança e a família reluta, o pai reluta para que ela não faça, ela não tem dúvidas e vai, segue seu caminho e constrói uma carreira. Enfim, ela era muito determinada e muito inteligente. Sua carreira como dançarina se encerra em 1923, após um acidente que lesiona seu joelho. Após ver um pôster promocional para o filme Der Berg des Schicksals, Leni resolveu entrar no mundo da atuação, trabalhando em 5 filmes de sucesso diferentes do diretor Arnold Funk, entre 1925 e 1929, onde aprendeu técnicas para atuação e direção. Leni então dirige seu primeiro filme, Das Blaulicht, que ganha a medalha de prata no Festival de Veneza, atraindo a atenção de Hollywood e de Hitler. Encantado por sua técnica e por representar a imagem de uma mulher ariana, Hitler convida Leni a dirigir o filme Der Sieg des Glaubens como parte da propaganda nazista. Hitler ainda teria mandado o ministro da propaganda Goebbels a dar a comissão para Leni, mas este nunca teria informado a mesma, fazendo-a dirigir o filme com apenas poucos dias para o prazo final, e formando uma relação amigável com Hitler. E ela conseguiu, fazendo buracos no chão, colocando a câmera em lugares absurdos. No Triunfo da Vontade tem um mastro ao lado das bandeiras, ao fundo do Hitler, do Führer, né? Que é um elevadorzinho que sobe com a câmera e oferece um dos planos mais incríveis do cinema naquele momento, principalmente porque não tinha efeito, era realização mesmo. Adolf Hitler! Sich! 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 Então, essa estética toda vem de uma inquietação dela em encontrar planos que até o momento poucos tinham experimentado. A gente sabe o quanto é difícil pensar um plano. Onde essa câmera vai estar? Como que eu consigo encontrar a melhor maneira de contar esse filme sem que ele fique chato, sem que eu perca o público, o interesse? Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland! Wie Deutschland Hitler ist! Hitler siegt! Após a Segunda Guerra Mundial, ela foi considerada como uma publicitária nazista e simpatizante, sendo presa por 3 anos. Em 1954, ela lançou o que seria considerado seu último filme até seus 100 anos de idade, Tiefland. Leni tinha planos para outros filmes, mas sua reputação como símbolo nazista a seguiria em todo lugar, fazendo-a ser censurada pela indústria cinematográfica. Apesar de toda essa grandeza, dessa inquietação, desse trabalho todo, e eu hoje, com os meus colegas, às vezes a gente tem algumas propostas de estar fazendo o roteiro para uma instituição mais ideologicamente questionável, porque também não sabemos bem o que é certo, o que é errado, a gente sempre está seguir instintos e a nossa própria natureza, né? E eles falam, é trabalho, né? É trabalho.
E aí me vem uma outra mulher da época incrível, que era a Hannah Arendt, quando ela diz a banalidade do mal também, né? Porque, como Leni justifica tudo o que aconteceu, que ela não tinha nenhum tipo de envolvimento político, que ela não tinha envolvimento nenhum com o Führer ou com Goebbels. Apesar disso ser questionável, porque existem registros, uma carta dela quando ela esteve doente, que ela escreveu para o Goebbels, enfim. E apesar dela alegar que ela tinha que ficar se defendendo dele, não me parece isso no conteúdo da carta. Então, eu acho que isso é muito pertinente para o nosso momento. A maneira que esta mulher escolheu viver e lutar pelas suas vontades. Então, escolha. Ela escolheu e, com certeza, para ela fazer com a paixão que ela fazia e realizar as obras que ela realizou, alguma afinidade devia haver ideológica, alguma afinidade com essas pessoas, né? Tanto que ela trata o Führer de uma maneira muito carinhosa. Ela sempre fala que ele a defendeu, acreditava em seu talento, em suas potencialidades, enfim. A gente não está aqui para julgar o tempo dela, enfim, mas que é dúbio e que nos faz pensar sobre o nosso tempo e as nossas escolhas também. Eu acho que isso que é importante. Não estou aqui para julgar o tempo sombrios que eles viveram, mas estamos nós vivendo tempos sombrios e devemos pensar bem para quem, como e o que vamos realizar com o nosso cinema. Após isso, Leni passou a ser fotógrafa, concentrando seu trabalho na África, especialmente no povo Nuba, que a rendeu 2 livros best-seller. Aos 70 anos, Leni aprende a mergulhar e passa a ser fotógrafa submarina, produzindo mais um livro fotográfico, chamado Vunda Untavasa. Aos 100 anos de idade, Leni aceita participar de um documentário sobre a sua vida, chamado The Wonderful Horrible Life of Leni Riefenstahl, que mostra detalhes de toda a sua vida antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Leni morreu no dia 8 de setembro de 2003, às 10 horas da noite, enquanto dormia em seu quarto em Pucken, na Alemanha. Ela já sofria de câncer há algum tempo e sentia muitas dores. Por mais polêmica que seja sua ligação com o nazi, ela era também uma grande cineasta, apaixonada pelo que ela fazia, apaixonada pela imagem, apaixonada pelo roteiro, pela direção. Com a sua morte, se foi a última grande memória da vida do nazismo. Suas últimas palavras sobre sua ligação com Hitler foram: "Eu era uma dos milhões que achavam que Hitler tinha todas as respostas. Nós vimos apenas as coisas boas. Não sabíamos que coisas ruins estavam por vir." Ein Volk sein und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden, unser deutsches Volk